Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez com vocês para podermos juntos meditarmos na poderosa palavra de Deus. Eu quero aqui saudar a todos os meus amados amigos aí, irmãos em Cristo Jesus, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E também quero aqui dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos aqueles que verão esse vídeo. Eu tenho uma palavra de Deus para estar passando ao coração dos meus amados irmãos. Eu gostaria já de imediato pedir para você abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João. Tem algumas peculiaridades desse livro de João que não pode passar em branco, né? Sabemos que o Evangelho de João é o evangelho mais difundido de toda a terra. O Evangelho de João alcançou a marca, ou ultrapassou a marca de mais de 4 bilhões de exemplares no mundo. É o Evangelho mais visto no mundo. Então não é só os cristãos que leem o livro de João. É mais da metade da terra que tem acesso a esse livro abençoado. Meus irmãos, eu gostaria de pedir para você abrir a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 20, no seu versículo de número 24 a seguir. Hoje eu quero falar sobre uma figura muito especial da Bíblia Sagrada. É um dos discípulos de Jesus e um dos discípulos que eu gosto muito. É um dos discípulos que eu sei que ele é um dos mais especiais. Não que os demais não sejam, mas ele tem algumas coisas relevantes no ministério e na vida. Embora algumas pessoas, quando lê a vida desse discípulo, já joga ele para escanteio, já tem ele como alguém pejorativo, mas não é. Hoje eu quero falar sobre São Tomé. Eu até fiz aqui um tema para essa mensagem, eu coloquei Tomé e suas qualidades. Irmão Luciano, Tomé tem qualidades? Tomé tem qualidades que muitos de nós estamos deixando de ter ou precisaríamos ter. Irmãos, mas antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma oração, porque é costumeiro de eu estar fazendo oração para que Deus venha dirigir as palavras, né? E que essa mensagem possa tocar, entrar e fazer morada na tua vida e quem sabe transformar a tua ótica, a tua vida ministerial. Vamos orar em nome de Jesus? Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença eu me encontro nesse momento para pregar a Tua palavra, para levar o Teu Evangelho. Senhor Jesus, vem abençoar poderosamente a minha vida nesse momento, para que o Senhor possa me usar para estar falando, Senhor Jesus, com esse homem, com essa mulher, com esse jovem, com essa criança, com esse ancião, para que ele venha ser, Senhor Jesus, tomado de assalto o seu coração, e que ele possa ser mudado através desta palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, continua nos ajudando, Senhor, porque precisamos do teu auxílio e da tua ajuda. Amém. Meus irmãos, vamos ler a passagem bíblica? Evangelho de João, capítulo de número 20, do verso 24 a seguir. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Meus irmãos, aqui nós entendemos, através desse texto, uma narrativa, uma história, que conta sobre um determinado momento
do ministério de Jesus. O momento final aqui na terra. Jesus já tinha passado pelo Getsemane, Jesus já tinha passado pela interrogação dos fariseus, Jesus já tinha passado pelo descrédito de Caifás, pela desconfiança, pela inveja e muitos outros açoites, muitas outras perseguições. Jesus já tinha vencido. Só que aqui nesse momento tem algo interessante que acontece nesse contexto. Muitas das pessoas, quando lê o livro de João e se depara com essa história, a qual o discípulo Tomé não acredita que Jesus ressuscita ou ressuscitou, as pessoas já falam que Tomé é alguém que não deve ser seguido. O modelo do livro da vida de Tomé é um modelo que é negativado, é um modelo que não é tão apreciado, não tem tanta riqueza. Só que eu quero falar-lhes sobre este discípulo singular, único, que muitas pessoas, quando olham para a vida dele, já joga ele de escanteio. Eu sei que é unanimidade entre os cristãos que você precisa crer para ver, não ver para crer. Isso é fato. Isso aqui não tem como eu falar contra, porque é uma verdade. Precisamos crer para ver. Tomé não crê, não creu antes de ver. Ele viu para precisar crer. Muita gente é assim. Mas eu não quero falar sobre esse assunto, sobre esse momento, sobre esta ocorrência. Eu quero falar sobre algo que a gente passa despercebido, desapercebido quando a gente lê. Irmãos, eu elenquei aqui 3 qualidades de Tomé. 3 qualidades de Tomé. Do grego, o nome Dídimo significa gêmeos. Então pode-se dizer aí que Tomé era gêmeo. A primeira curiosidade, a primeira qualidade, a primeira opção de qualidade que nós enxergamos nesse discípulo é que Tomé, ele era curioso. Tomé era curioso. Eu gostaria de pedir para você abrir lá no livro de João, capítulo 14, do 1 ao 6. Está aí do ladinho, João 14, do 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito que vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheces o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, Jesus estava falando que ele iria preparar lugar. Jesus estava falando que ele iria ir para o céu e que ele iria retornar para buscar a sua igreja. E Tomé, naquele momento, quando Jesus falou assim, vós sabeis o caminho, Tomé chega e fala, Senhor, nós não sabemos o caminho. Alguns dos outros discípulos também não entendiam ainda, também não estavam entendendo a mensagem de Jesus, mas ficaram quietos, não verbalizaram, não falaram nada. Tomé, por sua vez, com a qualidade que ele tinha, que era a curiosidade, eu quero aqui abrir um parênteses para falar sobre curiosidade para o lado do bem e curiosidade para o lado do mal. Essa qualidade de Tomé, que no caso aqui é uma curiosidade, ele era curioso. Ou seja, ele era alguém que quando não entendia, ele procurava saber. Outros discípulos não tinham a curiosidade de Tomé, ficavam quietos quando não entendia. Tomé não, Tomé era o primeiro a perguntar a Jesus quando ele não entendia alguma coisa. Irmãos, a curiosidade de Tomé ajudou alguns dos discípulos, porque quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, Tomé foi a causa de Jesus ter respondido aquilo. Nenhum dos outros discípulos se pronunciaram. Nenhum dos outros discípulos perguntaram para Jesus o motivo, o caminho, o que significava aquilo que Jesus estava falando. Tomé perguntou. Ou seja, Tomé era curioso para o lado do bem. Agora, o grande problema é que nós, ultimamente, estamos sendo curiosos para o lado do mal. Estamos vivendo uma vida curiosa, mas para o lado do mal. Queremos saber qual é a última tendência da moda, queremos saber qual foi a última pessoa que caiu,
queremos saber qual foi o casamento que foi destruído, queremos saber qual foi o pastor que caiu em adultério. A gente sempre fica querendo ser curioso. Quando a gente fica em algumas rodas, em alguns lugares, vem até nós algumas informações, e essas informações não são informações a qual um cristão precisa estar por dentro. E nós fazemos questão de estar a par de algumas situações que não é relevante para o lado espiritual. Tomé era diferente, então nós já entendemos aqui uma qualidade de Tomé. Jesus fala para os discípulos: vós conheceis o caminho. Tomé fala: não, Senhor, eu não conheço o caminho. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Tomé, ele foi o único a perguntar para Jesus. Ele foi o único para verbalizar, para pôr para fora. Mas vamos a seguir aqui à frente, né? Avante. A segunda curiosidade, ou a segunda qualidade, melhor dizendo, a segunda qualidade. A primeira qualidade de Tomé é curiosidade. A segunda qualidade de Tomé é que ele era corajoso. Vamos lá para o livro de João, capítulo 11, do 7 ao 16. Está aí do ladinho também. João 11, do 7 ao 16. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas-te para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Verso 16, para finalizar. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Meus amados irmãos, é sabido de todos que nesse momento da vida de Jesus, do ministério de Jesus, ele já estava sendo muito perseguido e afrontado e ameaçado de morte. É tanto que nós entendemos na leitura que quando Jesus falou que ele iria para a Judeia, o que aconteceu? Alguns dos discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, mas o Senhor não está sabendo que o povo quer te matar? O Senhor vai fazer o que para o lado da Judeia? Aí Jesus chega e fala: não tem 12 horas no dia? Quem anda de dia não tropeça. Ou seja, ali era uma forma de diálogo, de conversa, para explicar que quem anda de dia sabe aonde vai, sabe o que fazer para não ser pego. Só que o interessante dessa mensagem é que quando Jesus fala que vai para o local onde está mais acirrada a perseguição contra ele, os discípulos falaram: Senhor, mas não vai para lá fazer o quê? É o lugar onde o Senhor está sendo perseguido, caluniado, querem te matar. Os discípulos estavam falando isso com Jesus. O que foi que Tomé falou? Vamos também para morrermos com ele. Aqui vemos Tomé corajoso. Aqui vemos um Tomé que se dispõe a morrer por Jesus. Quem está disposto a morrer por Jesus? Então, irmãos, quando eu olho para a vida de Tomé, eu vejo que ao longo de toda a história em que esse evangelho é falado, é pregado e essa história é contada, as pessoas só se lembram que Tomé foi aquele discípulo que não acreditou que Jesus estivesse ressuscitado. Eu quero abrir outro parênteses aqui para falar sobre algo interessante. Muitas das vezes as pessoas só olham para você do ponto negativo. Só olha para você, é aquele irmão que caiu. É aquele irmão que fica na igreja 6 meses e depois ele sai da igreja. É aquele irmão que fez isso, é aquele irmão que fez aquilo. Irmão, a tua queda não é sinônimo de que você é um caído. Todos pecam, todos podem cair. Nós como cristãos, precisamos parar de caluniar o nosso irmão. Precisamos parar de sempre querer colocar o nosso irmão como alguém que não merece o perdão, não merece a misericórdia. Olha que situação terrível na vida desse discípulo. Tomé cometeu um erro
e outros acertos que ele cometeu que foram maiores do que o seu próprio erro, as pessoas não se atentam. As pessoas só se lembram que Tomé foi o discípulo que não acreditou que Jesus estava vivo. Mas aqui já vemos um Tomé curioso, uma qualidade de Tomé que ele é curioso para o lado do bem, que ele sempre procurava entender melhor sobre o que Jesus estava falando, curiosidade para o bem. A história da vida de Tomé tem muitos a nos ensinar. Ele era um discípulo que nos ensina a ser curioso para o lado do bem, para o evangelho, não curioso para o mundo. Segundo, ele era corajoso. Você é um ser corajoso, você é uma pessoa corajosa, você está disposto a morrer por Jesus? Olha as lições de vida desse discípulo. Mas não, a gente só quer colocar o dedo na ferida. A gente só lembra que Tomé errou. Mas nós não nos recordamos que Tomé foi um discípulo que acertou mais do que errou. Eu quero passar adiante aqui. E eu vou falar-lhe sobre a última qualidade que eu enxergo aqui. Eu sei que ele tinha outras, mas eu elenquei 3 qualidades. A última qualidade desse discípulo era sinceridade. João 20, versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Para finalizar, irmãos, hoje em dia, quem tem coragem de falar a verdade? Muitas das vezes a gente fala que a gente quer um amigo sincero, mas nós não queremos sinceridade. Porque a sinceridade às vezes nos magoa, às vezes nos chateia. E muitos de nós estamos acostumados com afagos, com tapinha nas costas. Essa é a pura verdade. Mas o que eu enxergo na vida desse discípulo é que ele era sincero. Se ele não acreditava que Jesus estava vivo, por que ele iria falar que ele acreditava que Jesus estivesse vivo? Por que não dizer a verdade? Ele disse a verdade: eu não acredito. Eu não acredito que Jesus ressuscitou. Hoje em dia, nós estamos vivenciando uma pandemia, não vou nem falar uma epidemia, uma pandemia de pessoas que não são sinceras. E eu enxergo uma qualidade na ação de Tomé ao falar a verdade concernente à ressurreição de Jesus. Tomé, ele foi sincero ao ponto de expor a sua própria credibilidade. Ou será que todos os outros discípulos acreditaram que Jesus estava vivo? Será que só foi Tomé que não acreditou? Pode ser que não. Pode ser que Tomé foi o único a expor, a verbalizar, a reconhecer a sua deficiência, a sua incredulidade. Precisamos reconhecer que nós não somos tão crentes assim, porque se fôssemos tão crentes assim, nós teríamos o fruto do Espírito. Irmãos, se a gente olhar com luneta hoje em dia, procurar um fruto do Espírito em alguém está muito difícil de encontrar. E sabe o que está acontecendo? As pessoas têm nome que vive, mas está morto. A Bíblia diz que as pessoas, a boca fala uma coisa e o coração está falando outra coisa. Deus, ele analisa e olha o nosso coração, não o nosso exterior. O profeta Samuel, quando ele vai ungir o rei Davi, vai na casa do seu pai Jessé, e chegando lá ele olha para aqueles irmãos de Davi, Abinadab, Samá, Eliabe, entre outros, homens fortes, homens experimentados em guerra, homens altos, homens bonitos. Samuel já olha para aqueles homens e fala: é esse. A Bíblia diz que Deus fala assim: não se precipite em ungir nenhum deles, porque o homem olha o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Ou seja, não adianta eu falar que eu sou dizimista fiel, não adianta falar que eu amo meu irmão, não adianta falar que eu sou uma boa pessoa se eu não ser. Se eu não faço. O que adianta o teu pastor pensar que você é homem de Deus, pensar que você é mulher de Deus? O que adianta você viver uma vida aparentemente bonita, as pessoas te elogiarem, mas só você sabe quem você é por dentro? Seja como Tomé. Não minta. Fale a verdade, reconheça que você precisa de mudança, reconheça quando você não acredita, não confia, não tenta inventar artifícios, modas que não é verdade. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra coisa. Deus está te vendo.
naquele grande dia vai haver a separação do joio e do trigo. Meus irmãos, quando eu olho para a vida de Tomé, eu só consigo ver nele qualidades. Qualidades essas que estão em falta nos dias atuais. Qualidades que precisariam existir em cima dos altares, em cima dos púlpitos, porque tem muitos pastores caídos em cima dos púlpitos. Tem muitos pregadores que, assim que termina a pregação, vai para motel, vai para prostíbulos e vive uma vida mentirosa. Mas chegará o momento da prestação de contas. Diante do grande supremo juiz, todos hão de prestar conta. Aqui eu posso até enganar a minha esposa, aqui eu posso até enganar o meu pastor, o meu líder, ou até a mim mesmo, mas naquele grande dia, muitas pessoas vão ouvir o último não da sua vida. E depois de ouvir o último não, nunca mais ouvirão um sim novamente. É bom a gente se atentar para isso, porque a Bíblia fala que naquele grande dia, o que é que aconteceria? Diante de Deus muitos falarão: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei novas línguas. Apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Por quê? Porque não estiveram dispostos, não tiveram a coragem de expor seus erros, de falar que fala mal do pastor, não tiveram a coragem de falar que precisa de mudança, que é um linguarudo, que é um mentiroso, que é um caloteiro. Irmão, você precisa reconhecer os seus erros para que a misericórdia de Deus venha sobre a tua vida. Tem muitas pessoas que não conseguem mais se desvencilhar de um ato e sempre fica pedindo perdão a Deus e caindo no mesmo erro. Sempre fica pedindo perdão a Deus e caindo no mesmo erro. Para de pedir perdão. Muda a tua postura. Seja sincero, seja honesto. Peça por ajuda. Clame a misericórdia. Talvez se Tomé não tivesse exposto, Senhor, eu não conheço o caminho, ele iria ficar com aquela dúvida dentro dele. Talvez se Tomé não fosse sincero a ponto de falar, eu não acredito na ressurreição de Jesus, Tomé seria mais um leviano, mais um hipócrita, que aparentemente poderia ter até um terno bonito, uma gravata bonita, uma camisa bonita, mas a sua vida espiritual e ministerial era vazia. Tomé não esperou, se posicionou e ele mesmo declarou que ele não acreditava, porque ele estava sendo sincero. Seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro. A Bíblia fala que o crente é provado como ouro no fogo. Sabe por quê? Porque o ouro, ele pode ser elevado às mais altas temperaturas, mas ele não deixa de ser ouro porque ele é verdadeiro. Põe outra matéria, coloca no fogo para ver se ele não vai se queimar e não vai sumir. O ouro não. O ouro mesmo derretido, ele continua sendo ouro, porque a essência dele não muda. Irmãos, precisamos aprender muito com Tomé. Seja como Tomé. Eu não estou falando daquele momento que Tomé não usou a sua fé, porque foi um erro e temos que reconhecer. Mas no erro de Tomé foi possível ver uma qualidade do mesmo que precisa ser examinada, que precisa ser mais, como é que eu posso estar falando aqui, apreciada. A sinceridade hoje em dia está precisando acontecer. Tem muita gente que está procurando amigos leais. Amigos leais não são aqueles amigos que te aprovam quando você faz uma coisa errada. Não. Tem muitas pessoas que está querendo ser reconhecido e querendo ter muitas pessoas à sua disposição. Irmãos, isso não é amizade. Isso é interesse. Toma cuidado. Seja verdadeiro, seja real, seja leal, mas com Deus. Porque se você ser leal com Deus, você será leal com teu irmão. Sabe por que eu não traio a minha esposa? Porque eu amo a Deus. Se eu não amo a Deus, se eu não sou sincero com Deus, eu não sou sincero com ninguém. Tem muitas pessoas que falam, eu amo não sei quem, eu amo A, eu amo B, mas não ama a Deus. Mas só fica verbalizando da boca para fora. Os atos não condizem com aquilo que fala, com o que verbaliza. Irmãos, o que adianta eu falar uma coisa e fazer outra coisa? Temos que abrir os nossos olhos espirituais para entender que precisamos ser verdadeiros para entrar no reino de Deus.
Reconheça que você é falho e que precisa de libertação. Não é porque você é pastor que você não precisa de libertação. Não é porque você é presbítero que você não precisa de libertação. Não é porque você é alguém de uma patente alta que você não precisa reconhecer a tua miséria. Eu deixo aqui essa reflexão à tua vida. E eu peço que a partir de hoje, para de negativar a vida desse discípulo. Para de negativar a vida, o ministério, a condição desse discípulo, porque, olhando à luz das Sagradas Escrituras, tem uma coisa que fica negativado quando a gente lê essa história: nós mesmos. Porque ao